Bom dia, amados! Bom dia! Hoje nós estamos estudando, encerrando o ciclo de estudo desta paraxá aqui. Paraxá Terumá, ou abreviando Trumá. Trumá significa oferta, ou também pode se falar de presente. Glória a Deus. E ela compreende o livro que ainda estamos estudando, de Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo, até o capítulo 27 e 19. Então vamos ler o que diz as Escrituras. E aí Adonai, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, e dela tomareis a minha oferta alçada. Glória a Deus. Então vamos falar hoje sobre a oferta que a gente pode apresentar diante do Eterno. E qual é o propósito dessa oferta? Vamos lá. Todo o desenho, para aqueles que já estão familiarizados, vai saber que isso daqui é o Mística. Tá vendo? Não tá certinho? Certinho. Esse tá Dudu foi da hora. Olha os anjos. Quem são os anjos? Canal, ó. Aroha Edut. Aí vamos fazer a parte das cordas aqui, ó. Aqui as estacas e as cordas, ó. Vai estender sobre o Mística. Certo? E aqui nós temos a entrada principal. Aí nós temos o altar, nós temos a bacia de bronze. Aí são chamados de átrio, santo lugar, santíssimo. Maravilha. Irmãos, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Mística. Mística. Você pode escrever assim, você pode escrever com K, mas vamos lá. Essa porção ela vai tratar de algo muito poderoso, que é o tabernáculo. O que significa o Mística? O que significa? De, Shahan, né? Mística vem dessa palavra aqui, Shahan, ou você pode falar Shahan. O que é Shahan ou Shahan? O que é? Quem sabe aí? Cadê? Pessoal guiados pela verdade. O que é Shahan ou Shahan? Por isso surgiu a palavra Mística. O que é? Shahan ou Shahan está relacionado à presença. De quem? De Elohim, do nosso Deus. Então a presença do nosso Deus, ela é chamada Shahan ou Shahan. Dessa palavra aqui, derivou para Shekhinah. A palavra Shekhinah não aparece na Bíblia. Ela no hebraico. A palavra que aparece no hebraico é essa daqui. Tudo bem? A palavra Shekhinah começou a ser usada para definir a presença visível de Deus. Mas ela mesma, Shekinah ou Shekhinah, que você sempre aprendeu na igreja, ela não existe na Bíblia. Ela não tem essa palavra. Essa palavra é hebraica, que fala da presença de Deus. Mas ela não existe na Bíblia. A palavra que aparece é essa daqui, que está relacionado ao Mística. Porque onde a presença de Deus vai se manifestar? No santuário
onde Ele determinou que se fizesse. E olha que tremendo. Primeira coisa que o Eterno vai pedir ao povo de Israel é uma oferta. Ou, olha o que eu posso falar, presente. Imagine você ter a oportunidade de dar um presente para Deus. Imagine. A gente ia pensar assim, qual é o presente que vai agradar a Deus? Porque às vezes você vai dar um presente para uma pessoa e você fala assim, o que ela vai gostar? No meu caso, quem que eu vou gostar se vocês me derem? E por que nunca ninguém me deu? Porque é caro. Porque é caro, Vaso. Eu não mereço. A Bíblia fala que eu mereço metade do que você ganha. Não, quer que eu mostre? Dá pra comprar a vara. Glória a Deus. Então olha só, quando você conhece uma pessoa, você sabe como agradá-la. Lógico que não precisa comprar um molinete, uma vara de pescar para me agradar. Uma isquinha do Nelson Nakamura que custa R$20 já me agrada. Olha que bênção, tá vendo? Já te dei a dica, hein? Então, quando você quiser me agradar, uma isquinha do Nelson Nakamura. Então, por que a gente entrega um presente a alguém? Porque a gente quer demonstrar o nosso amor, sabe? A nossa satisfação em deixar aquela pessoa feliz. A gente quer partilhar daquele momento com a pessoa e deixar o dia dela um pouco mais incrível, vamos dizer assim. O Eterno, Ele nos deu uma dica de como agradar a Ele. Olha isso, irmão. O Eterno vai mostrar para todos os filhos de Israel como se deve agradar a Deus. Irmão, quem não quer agradar a Deus? Só uma pessoa que não tem conhecimento desse nosso Deus. Porque agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Então a gente quer agradar a Deus. Por quê? Só pelo que Ele já fez na nossa vida. Ter nos tirado das trevas, ter nos purificado, ter nos colocado nesse reino. A gente quer ofertar algo que seja agradável ao nosso Pai Celestial. Imagine, eu vou dar um presente para o meu Pai Celestial. Ele é Espírito. E não tem como eu oferecer uma carretilha para Ele. Uma isca do Nelson Nakamura, uma roupa. Eu vou comprar uma roupa de linho branco para Deus. Não faz sentido. Então Ele estabeleceu algo que você, se ofertar, você traz um presente para Ele. Agrada ao Senhor. Porque essa palavra terumá é uma oferta, mas também ela conota presente. Porque ela traz alegria naquele que recebe a oferta. E olha só, o Eterno Ele vai revelar algo poderoso para Moisés. E é no plano espiritual, que é o mística. O que significa mística? Habitação. O lugar onde Deus quer habitar. Mística é o tabernáculo. Tabernáculo significa habitação. Então Deus quer que os filhos de Israel tragam um presente. E esse presente, essa oferta, vai construir todos os aspectos do mística. Para quê? Para que Deus pudesse habitar. Aí nas escrituras, na língua portuguesa, vai estar assim, entre os filhos de Israel. Por que entre os filhos de Israel? Como que era feito o acampamento aqui dos filhos de Israel? Eu vou apagar aqui a palavra mística, tá? Como que era feito o acampamento? Quem já viu alguma fotografia, alguma coisa? Me fala aí. Ao redor aonde? Tudo bem, mas aqui tinha gente? Não. Desse lado, olha os filhos de Israel aqui, ó. Olha as tendas, ó. Fala assim uma açucado, é isso aqui, uma açucado. As tendas aqui. Aqui. E ao lado e à frente. Os filhos de Israel acampavam em volta do mística. Tudo bem? Tranquilo até aí? A presença de Deus se materializava onde? Arão Haedut, a arca do testamento, ou do testemunho. Porque aqui testemunhava a presença, Shahem, ou hoje em dia a gente usa Shekinah.
aqui manifestava, era daqui, e aí aquecia todos os filhos de Israel que estavam em volta do místico. Se não tem mística montado, onde a presença de Deus se materializava? Então os filhos de Israel morreriam de frio. Então a presença de Deus, ela sustentava os filhos de Israel durante todo o período da jornada deles. Olha que tremendo, vai pregando aí cada detalhe, tá? Então, a palavra no contexto original é: Deus quer habitar, dentro. Deus quer habitar dentro. O povo ficava em volta e a presença de Deus dentro. Imagine a gente fazer uma rodinha aqui assim, como se fosse uma roda, e a presença de Deus no centro. Deus quer habitar dentro do ser humano. Isso já é uma revelação para o que Paulo falou para nós. Hoje a gente sabe, porque está escrito em 1 Coríntios 3,16: vós sois o templo do Espírito. Ou seja, o Rua, a essência de Deus, o Espírito do Santo, quer habitar dentro de nós. Então nós somos o mística. Foi revelado, maravilha. Só que naquela época o Eterno já queria revelar. Lá naquela época, o Eterno queria revelar todas as coisas referentes à fé e à presença dele. Só que o povo às vezes não percebe. Por quê? Deus mostrou para quem? Para Moisés. Todo o povo de Israel viu o que Moisés viu? Como que você vai ajudar um líder a construir um negócio que só ele viu? Confiando. Ontem o Leléu falou uma coisa aqui, e é de se pensar: você confia no trabalho que está sendo feito aqui? Porque se você não confia no trabalho que está sendo executado neste lugar, por que você está aqui? Nós estamos reunidos para colocar o tabernáculo de pé. Você acha hoje que o tabernáculo de Deus está de pé? E aí? Porque o tabernáculo eu sei quem é. Quem são os tabernáculos? Pessoas. O tabernáculo está de pé? Eu vou mostrar todos os aspectos do tabernáculo para ele ficar de pé. Você analisa. E no final você vai me dar essa resposta, se está de pé ou não. Porque olha só, por onde que os filhos de Israel entravam dentro do bicho? Por onde? Vai, gente, me ajuda aí. Hoje é o dia que vocês têm que compartilhar do saber de vocês. Então vamos lá. Por onde? Pela porta. Alguém pula o muro aqui do bicho? Alguém invade aqui debaixo das cortinas e entra no Santíssimo? Morre. Ou não? Por onde que você entra? Porta. Aqui ó, porta. Por aqui que você entra. Aí eu te pergunto: quem é o acesso da nossa fé para se relacionar com Deus? Cristo. Ele falou: eu sou a porta das ovelhas. No livro que o João aqui escreveu, João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus falou que é aqui? Não, ele falou: eu sou a porta. Olha só que interessante, na porta, presta atenção para você não perder nenhum detalhe. Se você perder algum detalhe, você depois vai ficar viajando na maionese. Presta atenção aí, meus amados. Na porta tem 4 colunas. 4 colunas. 4 colunas. Quantos tecidos tinham aqui? 4. 4 tecidos. Por isso que dentro da oferta que Deus pediu, Deus vai pedir tecido. A púrpura, o carmesim, são cores de tecido. Qual que é a cor púrpura? É aquele meio vermelho realeza. Qual que é o carmesim? Vermelho sangue. Tudo bem? O azul celeste. O branco, que representa a santidade, a pureza. Então o Eterno pede cores de tecido, porque tudo vai ser revestido para dar entendimento para as pessoas do que é aquilo.
Então presta atenção. 4 tecidos. Aí tem lá a cor púrpura. Tem a cor carmesim. Tem o branco. E tem o azul celeste. O que me revela essas 4 cores? Os 4 evangelhos que falam sobre Jesus. O rei dos judeus, realeza. O cordeiro pascual, o sangue carmesim, que foi vertido para todos, remissão do pecado. O branco, varão de branco. Já viu a igreja falar do varão de branco? De onde que eles tiraram isso? Do evangelho. Do varão perfeito. Tem um varão de branco, já chegou nessa... tá agora! Eu nunca vi. Quem já viu um varão de branco andando na igreja? Eu nunca vi. Por quê? Porque a Bíblia, ela trata de palavras que são metáforas, que são figuras de linguagem, para as pessoas entenderem. Aí tem gente que acha que o varão de branco vai andar na igreja mesmo. Os outros acham que Jesus vai vir assim como um espírito assim, sabe, uma alma penada, que a gente pensa que espírito é alma penada. Na nossa cabeça é assim, que ele vai vir, vai passear na igreja e vai começar a tocar nas pessoas. A gente pensava dessa maneira, quando não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Eu pensava, eu quero ver Jesus andando aqui na igreja, e a palavra falando comigo e eu querendo ver, entendeu? A palavra você não vê, a palavra você ouve. Deus deu sentidos para a gente perceber as coisas espirituais. Então, o varão de branco é a conotação da perfeição, da pureza, da santidade. E o evangelho trata Yeshua assim. E azul, Maluhot Hashamai, o reino do céu sendo estabelecido. É chegado o reino do céu. Então os 4 evangelhos revelam as 4 cores. Por isso, 4 colunas. Se você fizer ainda aquela parte um pouco mais difícil da interpretação bíblica, que é a gemátria, a gemátria do nome Yeshua tem um valor numérico 8. O nome Yeshua tem um valor numérico 8. Soma as colunas mais o tecido. Então tudo já queria revelar quem? Cristo, que é a porta das ovelhas. Quando Jesus vem, meus irmãos, vou apagar, tá? Quando Jesus vem e ele fala, eu sou a porta, todo mundo já entende do que ele está falando, porque ele não falou na língua portuguesa, eu sou a porta. Não, ele usou a expressão hebraica que significa porta estreita. Qual é? Dalet. E o Dalet, que letra que é? A 4ª letra do alfabeto hebraico. A, B, C, D, Dalet. Dalet significa porta esmagada, porta estreita. Jesus falou assim, entrai pela porta estreita. Porta larga é o caminho da perdição. Então ele já queria revelar tudo isso a nós. Só que a nossa ótica romana não nos deixava ver. Nós estávamos com as lentes de Roma e a gente não enxergava nada disso. Agora que você mudou a sua lente, você começa a perceber e fala, meu, faz sentido. Ele fala, eu sou o Dalet, eu sou a porta estreita. Por quê? A porta é o primeiro lugar de acesso para um relacionamento com Deus. Ninguém veio ao Pai senão pela porta. Ele falou, ninguém veio ao Pai senão por mim. Tudo queria revelar o Messias de Israel. Só que as pessoas naquele período não enxergaram. Quem enxergou? Moisés enxergou. Por isso que eu falo, é difícil você comprar a ideia de alguém que está vendo coisas que você não está vendo. Como que eu vou comprar a ideia desse cara? Eu não estou vendo. Se Deus me mostrar, eu faço. Já pensou se os filhos de Israel fossem como nós? Imagina, nesse período, Deus chega e fala, eu chego, vamos supor, meu Deus me revelou o mística, você não sabia nada do mística. Vamos supor que você não tinha conhecimento. Deus me revelou o mística. Gente, a gente precisa montar o mística. Marcelão, você precisa fazer a arca. A arca tem tantos côvados, tantos comprimentos, vai ter 2 querubins em cima. Como que você vai reproduzir o que eu vi exatamente? Se Deus não te dá a capacidade.
Veja que todos que foram trabalhar para a construção do Mística, deixaram Deus usar eles de alguma maneira. Porque como que você vai reproduzir uma coisa que o outro está vendo? Irmão, o cara tem que ser muito espiritual. O cara tem que estar na mesma fiação, vibrando na mesma frequência. O cara tem que entender o que o líder está passando. Porque qual que é o objetivo do Mística de pé? Presença de Deus. E a presença de Deus faz o quê? Sustenta e guia o povo. Glória a Deus. Sustenta e guia. Ela sustenta, ela protege, ela traz a provisão, a presença de Deus. E ela conduz o povo pelo caminho. Aqueles que são guiados pelo Ruach são filhos de Deus. Só que a Bíblia não vai falar Ruach, vai falar vento. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. A palavra vento é Ruach, ou fôlego de vida. Aqueles que são guiados pelo fôlego de vida, pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Irmão, eu quero ser filho de Deus. Eu não quero ser só uma criatura. Então eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós. Só que para ele habitar verdadeiramente e manifestar, nós vamos ver as palavras de Jesus agora no contexto do místico. Para ele manifestar a presença dele em nós, nós precisamos colocar o tabernáculo de pé. Tem que colocar o tabernáculo de pé. Se você não erguer o tabernáculo, não há presença de Deus. E aí o tabernáculo somos nós. Então a primeira coisa que você precisa ter na sua vida é relacionamento com Jesus, porque sem a porta você não entra. Aí como que está o seu relacionamento com Cristo? Como que está? Qual que é o relacionamento que eu tenho que ter com Cristo? Esse daqui, ó, meu devocional todo dia. Não uma hora ou outra, é todo dia. Você acorda, lava o rosto, escova os dentes, você toma café, não toma? Acorda mais cedo, põe a Bíblia lá no seu café da manhã e vai tomando café e se relacionando com aquele que te sustenta. Porque nem só de pão viverá o homem. Isso é devocional. Isso é devocional, irmão. Tem pessoas que não têm mais devocional. Está tanto tempo na igreja que não sabe mais nem o que é isso. É a minha devoção a Deus, é o meu relacionamento. Hoje eu quero que Deus, se eu precisar, vou dar um exemplo, eu preciso que Deus se manifeste durante o dia. Durante o dia. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma provisão, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso que Deus me livre de algum mal. Durante o dia pode ser que você necessite disso. Porque eu acredito que a gente necessita todos os segundos que a gente vive. Porque o sustento do ar que se respira vem dele. Então, mas tem pessoa que não acredita assim. Aí precisa do milagre. O milagre se manifesta aqui. Como que o milagre vai se manifestar aqui se você acordou, passou seu dia todo sem chegar lá? Você não se preparou para ele manifestar. Aqui é uma preparação de elevação para ele manifestar aqui, ó. É aqui que a glória de Deus se manifesta. É aqui que ele se materializa. Aqui, não é aqui. Aqui é o caminho percorrido para ele se materializar. E nós vamos falar desse caminho percorrido. Nós vamos falar hoje desse caminho que temos que percorrer para Deus se materializar. Então o primeiro aspecto do caminho é se relacionar com Ele, com Cristo. Porque Ele vai me dando a direção do que fazer para chegar até Deus. O problema das outras igrejas, você aí que é de outra igreja que está me vendo, as pessoas têm um relacionamento só com Cristo. Elas ficam só na porta e no pecado. Porque quando eu entro na fé, que as igrejas falam, aceita Jesus para morar no céu, ó. Essa é a pregação lá fora. Primeiro que ninguém vai morar no céu. Desculpa te atrapalhar a sua fé. Deus criou os céus e a... Não onde que Ele te pôs? Para você depois morar no céu? Por que Ele não já te pôs lá direto? A Bíblia fala, e viu novos céus e uma nova... Qual que é o nome da nova terra? Qual que é o nome da nova terra? Nova Jerusalém. Que será implementado no céu, é assim que está escrito? Ela está preparada e
descerá para onde? E nós vamos morar onde? O povo quer morrer para lá, eu quero ir para o céu. Há um lugar para mim lá no céu. Sim, eu sei. Então o cara ferrou. Errou, irmão. Há um lugar para mim no céu. Você pode falar que o céu é um lugar espiritual, beleza. Se for nesse entendimento, maravilhoso. Agora, se for onde habitam os anjos, esquece, irmão. Não é lá que Deus criou a gente para estar. Senão Deus já tinha colocado lá logo no primeiro dia da criação. Não, Ele criou a terra, construiu um jardim e colocou o homem. Cristo falou: aos que tiver à minha direita eu direi: vinde, benditos do meu Pai, entrai na terra. Não foi que Ele falou? Que é por herança, desde a fundação do século. Ele falou: entrai nos céus. Não tem Pedro segurando o livro. Ixi, é tudo um negócio esquisito da religião. Lê a Bíblia. A Bíblia, irmão, ela é o caminho que vai te direcionar para um relacionamento com Deus. Aleluia. E a palavra de Deus é Cristo revelado a nós. Quem é a palavra? Cristo. O verbo que se fez carne. Qual a dificuldade das pessoas entenderem isso? Então olha só. Entrei pela porta. Primeira coisa que eu tenho na minha frente, eu entrei na porta. E eu vou falar mais. Ninguém dos filhos de Israel ia lá no Mishkan Curiá. Vamos ver se o sacerdote está trabalhando. Mas está tudo ok. Ninguém fazia isso. Todo mundo que entrava aqui, entrava para ter um relacionamento com Deus. Estão conseguindo entender? Ou seja, a minha vida, ela serve para me relacionar com Deus, para eu mostrar a glória dele. Presta atenção, ninguém entra no Michigan para brincar. Estão conseguindo entender? As pessoas entravam no Michigan para se relacionar com Deus. E aí o primeiro lugar que tinha, olha lá, qual que era o primeiro lugar que tinha? O átrio. O átrio é o pátio. Primeiro lugar que tinha. Primeiro lugar. Altar de sacrifício. Então eu entro na fé pelas portas que é Cristo, igual as igrejas falam: aceita Jesus, você vai e aceitou. Primeira coisa que você tem que fazer, o que é? É só olhar para o Mishkan. Eu tenho que fazer sacrifício para vencer o pecado. Aleluia. Tudo bem? Aqui é o primeiro acesso, ó. Entrei pela porta que é Cristo, tenho que vencer o pecado. Aqui morria animais por causa do pecado dos filhos de Israel. É só para isso que serve esse altar. Holocausto, sacrifício. Então eu tenho que me sacrificar para vencer o pecado, as imundícias, a sujeira, para me elevar ao holocausto, para apresentar as minhas oferendas a Deus. Irmão, ninguém entra no lugar santo para não fazer nada. Por isso que quando você chega na igreja, fala: apresenta o sacrifício, irmão, vai lá, adora, e entrega, vence o pecado. Primeira coisa que tem que se fazer quando entrar dentro de um culto: pedir perdão dos seus pecados. Aqui, em nome de Jesus, apresenta o sacrifício, pede perdão dos seus pecados. Tudo bem? Quem está entendendo? É o primeiro passo. Aí você olha as igrejas. Eu vou falar no âmbito geral, irmão. Nós todos, todo ser da igreja. Eu fui chamado para a igreja, eu não fui chamado para o judaísmo, tudo bem? Teve alguns irmãos que foram chamados para o judaísmo, amém, restaure lá. Eu fui chamado para a igreja gentílica pagã, para que haja restauração. Eu fui chamado para isso. Então olha só. Você olha a igreja, como que é um culto em outras igrejas? Você entra e só fica aqui na porta. Como assim na porta? Hoje ninguém fala mais de mandamentos. Quem fala de mandamentos em outras igrejas? Você tem que cumprir os mitzvot, você tem que cumprir os mandamentos, a Torá de Moisés. Qual outra igreja que fala? Não existe isso. E se você não aprende sobre o mandamento, você vai vencer o pecado como? O pecado é a transgressão do mandamento. Você não aprende o mandamento, como que você vence o pecado? Como, irmão? Me explica.
Eu vou vencer de que maneira o pecado se eu não aprendo o que fazer, como andar, como tratar as pessoas, como tratar o meu cônjuge? Olha quantos casamentos estão acabando dentro da igreja. Porque as pessoas vêm para a igreja, mas não aprendem o que é devido. Para quê? Para ter um relacionamento saudável. Então a pessoa vem aqui, pede perdão e sai. É isso que acontece nas igrejas. Ele te perdoou, tudo bem, mas eu quero avançar o processo. Eu não quero entrar aqui e saber que ele me perdoou e sair. Esse não é o propósito. De onde que ele se materializa? No Santíssimo Lugar. E Jesus não rasgou o véu para que todos pudessem acessar. Não é mais só o sumo sacerdote, todos podem ter acesso. Mas para que você tenha acesso, a sua vida espiritual tem que ser como de um sumo sacerdote. Senão não entra. Você acha que Deus ia colocar separações? Sacerdote, sumo sacerdote, qualquer um, sacerdote, sumo sacerdote. Deus colocou divisões do mundo espiritual que Moisés viu. Para que tem essas divisões? Para ver o que você quer ser. A maioria das pessoas quer ser o quê? A multidão. A multidão entra na igreja, te louvamos, me perdoa dos meus pecados e vai para casa e tudo bem. No outro dia pega de novo e só faz isso. A multidão. A maioria das pessoas só faz isso. Entramos na igreja, adoramos, cantamos, pedimos perdão, aí tem um apelo, aí os outros vão na frente, aí volta para casa. Qual o mandamento que aprendeu? Qual o mandamento que aprendeu? Às vezes não aprendeu nenhum. Às vezes o culto foi tão emotivo que a pessoa sai chorando, aí você fala, o que você aprendeu? Não, a palavra foi tremenda. Qual foi? O que você aprendeu? O que você aprendeu? Você aprendeu no culto de hoje? O que você aprendeu quarta-feira? Você tem que começar a colocar a sua mente para funcionar. Meu, está dando um ensinamento. O que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo a sacrificar a minha vida? Eu estou aprendendo a colocar o meu tabernáculo de pé? Como que eu faço isso? Olha hoje aqui toda a explicação. Primeira coisa é relacionamento com Cristo. O que eu tenho que fazer? Devocional. Quando? Todo dia. Nem só de pão viverá o homem, da palavra. Vai tomar o seu café da manhã, coloca a Bíblia lá, abre e leia. Leia. Irmãos, examine as escrituras, porque dela retém a vida eterna. Você quer ou não? Aleluia. Glória a Deus. Você quer ser iludido por uma religião? Pode ficar em qualquer uma, então. Pode ficar em qualquer uma. Ah, mas Deus é misericordioso, pastor. Não é assim também não, Ele vai salvar todos. Oxe, saiu 3 milhões de hebreus lá, entrou 2 tribos em Canaã, e eu que estou errado? A tribo de Josué e a tribo de Caleb, e o restante? A Bíblia não relata que eles receberam herança. Aí o que adianta toda uma peregrinação sem receber herança nenhuma? Sem ter galardão nenhum? Irmão, já pensou? Toda a dedicação da sua vida dentro da igreja, enfiado numa igreja, vivendo igreja. Você não tem que viver a igreja, você tem que viver o reino. Aleluia. É o reino, é o reino. É o reino e a sua justiça é a aplicação da lei. Só se faz justiça quando tem a aplicação da lei. Quando não tem a aplicação da lei, não tem justiça, irmão. Tudo bem? Então tem que aplicar a lei. É igual o povo hoje do Brasil está revoltado. Por quê? Porque não existe mais justiça. Porque os caras estão aplicando a lei? Não. A Constituição está sendo cumprida? Não. Rasgaram a Constituição. É igual o povo da igreja, rasgou a Bíblia. O povo reclama, mas está fazendo igual. Tem um mandamento, eles olham, sabem o que tem que fazer e não faz. Isso se chama anomos. A significa no grego sem, nomos, leis. Sem lei. Qual a tradução que deram para essa palavra no grego anomos na Bíblia? Iníquo. Iníquo entra na eternidade? Então eu preciso da lei. Fica achando que é só a graça não, viu?
ensinou, irmão, e ninguém vê. Eu não acredito que sacerdotes, pastores, bispos, apóstolos, líderes que leem as Sagradas Letras e as falas de Yeshua HaMashiach, Jesus, e não compreende. Ele falou, naquele dia, que dia que é esse? Na volta dele, no juízo final, naquele grande dia, muitos virão e falarão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios e curamos os enfermos. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidade, anomos, sem lei. Estuda o que é iniquidade no contexto original. Sem lei é sem Torá. Como que os homens falaram que Deus rasgou a Torá se Cristo falou que não vinha abolir a lei? Glória a Deus. Aleluia. Aí tem pastores que falam para mim assim, não, mas as cartas de Paulo, mesmo que fosse, quem é Paulo perto de Yeshua? Quem que é o Messias? É Paulo ou é Yeshua? Yeshua falou, não vinha abolir. Aí os caras falam, Paulo falou que aboliu. Então, irmão, você que crê dessa maneira, pega só as cartas de Paulo e prega só isso para a tua igreja. Não prega dízimo não, viu? Porque as pessoas só pregam os mandamentos que lhe convém. Essa é a verdade. O que é a obrigação ninguém quer. A obrigação do povo os pastores pregam. Vocês têm que dizimar e ofertar. Oferta é terumá. Por que ninguém fala de terumá? Para levantar o tabernáculo, para se relacionar com Deus, para fazer o devocional todos os dias, ler as Sagradas Letras. Não é só Novo Testamento não, irmão. Toda escritura é divinamente inspirada. Toda. O que é toda? E ela é apta para ensinar, redaguir. Quem falou isso foi Paulo para Timóteo. Os caras não gostam das falas de Paulo aí? Chega, irmão, de aceitar. Os outros colocando minhoca na nossa cabeça. A Bíblia fala uma coisa, os homens fazem outra, manipulam um sermão, libera para a igreja amém. Amém aonde? Amém aonde? Todo mundo espantado, porque na universidade os jovens foram orar lá nos Estados Unidos. Qual que é a cidade? Quem lembra a cidade? Uma cidade. Aí os jovens começaram a orar, a presença de Deus se moveu, os jovens não foram embora. Aí aquilo foi chamando a atenção de pessoas, porque pessoas são curiosas. E aí foi indo mais um, foi indo mais outro, foi começando a filmar, e as pessoas vinham e se entregavam, porque está tendo mover, quem entra sente. Quem não sentiu o mover de ontem no culto? Só se tiver um probleminha espiritual. Porque essa pessoa veio para adorar, ela sentiu o mover ontem aqui, e forte, hein? Meu Deus, o que Deus derramou. Aí se a gente ficasse adorando até outro dia, seríamos mais uma universidade cheia do poder e o avivamento acontecer? Não! Quando você apresenta o sacrifício que Deus aceita, Ele manifesta a presença dEle. Aí todo mundo acha que tudo tem que acontecer nos Estados Unidos. Não, porque é um país de primeiro mundo. Então Jesus volta para Nova York. Não é Nova Jerusalém não, né? Romanos capítulo 11, que Paulo fala sobre a salvação dos judeus. Porque quando os judeus abrirem os olhos para o Messias, Paulo fala, haverá vida dentre os mortos. Isso é avivamento. É isso. O relógio bíblico é Israel, não é os Estados Unidos. Aí todo mundo ficou, por quê? Marketing torna as coisas pequenas desse tamanho. Isso é marketing. Marketing é tornar coisas pequenas grandes. Por isso é o nome marketing. Todo mundo filmando, aí vai um bando de nécio. Por que é nécio? É um bebezinho na fé, não sabe de nada, inocente. Sai daqui do Brasil, pega o avião para ir lá. Estou aqui, o mover é forte. Nem entrou. Porque foi televisão, foi todo mundo para lá, vê o que está acontecendo. Lotou, o povo é curioso. Irmão, uma igreja lotada, o que acontece? Todo mundo quer ir, uma igreja vazia ninguém vem. Todo mundo quer ir numa igreja lotada. Lembra da Cardon? Estava lotado, o povo passava de ônibus, ficava olhando assim, ó. E foi gente para fora da calçada. Por quê? Porque existe um gatilho mental chamado curiosidade.
Quando ativa o gatilho mental da curiosidade, os outros querem ver. Aí quando vem, tá todo mundo adorando, fala, nossa, que mover. O povo já é emotivo. Essa geração que nós estamos vivendo é a geração mais emocional que tem. Problemas emocionais, distúrbios emocionais, doença psicossomática, está muito forte. Então os líderes sabem disso, e o que dá para o povo? O povo quer, não o que eles precisam, o que eles querem. E aí quando você vai para um lugar que tem o que você quer, você abraça. Como que eu não vou abraçar? Que gostoso, que ventinho, ai que espiritual. Maravilhoso. O que você aprendeu? Vai lá. 2 semanas de avivamento. O que aquele povo lá aprendeu? Coloca aí nas redes sociais. O que vocês aprenderam biblicamente? Coloca aí. 2 semanas lá de avivamento. Coloca o que aprendeu de Torá, de mandamento, de vontade de Deus. Aqui, ó, como que eu entrego um presente a Deus? Erguendo mística, para que ele habite. É isso que agrada a Deus, o culto racional. Irmão, eu vou de Bíblia, eu não vou de movimento não. Porque se eu fosse de movimento, aqui tinha a unção do riso, veio dos Estados Unidos. A unção do caicai veio dos Estados Unidos, Benihim. Eu ia pegar meu terno e fazer assim, ó, todo mundo ia cair. Veio de lá, unção da prosperidade. Você quer ter? Dos Estados Unidos? Dá uma oferta de R$1.000. Deus vai te honrar. É isso. É isso que a gente quer? Quer que eu pegue o pandeiro lá e comece a tocar e fazer aquilo? É isso. Vai ver como o Israel ora. Vai ver como os caras se prostram. Vai ver como os caras estudam a Bíblia. Vai ver como que é o Shabat deles. Vai lá. Quer se comparar. A igreja às vezes quer se comparar com Israel. Não chega aos pés, irmão. Desculpa. Nós somos o jambuzeiro enxertado na oliveira. Glória a Deus. Só que Deus tem tanta misericórdia de nós, que está nos dando oportunidade. Aleluia. Oportunidade de se achegar a Ele também, por intermédio da porta, que está aberta e não tem mais divisões que nos separa do eterno. A única coisa que nos separa do eterno é o pecado, e o povo não vence. Por que, pastor, que o povo não vence o pecado? Porque não aprende sobre mandamento. Me explica uma coisa. Quem sustenta um casamento? Quem sustenta o casamento? Quem sustenta o casamento? O homem. Deus. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Deus sustenta o casamento. Como que eu coloco Deus no meu casamento? O homem fazendo o que Deus ordenou ao homem, e a mulher fazendo o que Deus ordenou à mulher. Se ambos cumprir a sua parte, Deus está ali. E vai ser uma. Por que os casamentos se acabam dentro da igreja? Não estou falando quando um é convertido, o outro não. Estou falando os dois dentro da igreja servindo a Deus. Por que acaba? Porque estão ferindo princípios. Porque estão ferindo princípios. Aí o que as pessoas querem? Quer uma reunião de casados. Vamos para uma reunião de casados. O encontro de casados vai mudar o nosso relacionamento. Não vai mudar nada, só vai dar uma pimentadinha. Você vai sair dali melhor numa semana. Depois volta tudo a mesma porcaria. Porque a mudança tem que acontecer dentro da gente. E se essa palavra não mudar dentro de você, o que vai mudar? Se Deus não fala dentro de você, quem vai falar? Tem pessoas que não estão nem aí mais, irmão, para Deus. É uma falta de respeito. Eu vi um Malafaia, até um Malafaia que não prega muito sobre Torá, mas eu vi um Malafaia arregaçar a igreja. Eu achei da hora, irmão. Mas se eu fizer isso, eu acho que o povo não volta mais. A igreja dele lotada. Aí ia ter a ceia do Senhor, passou um pouco do horário, o povo começou a ir embora. Ele falou, nem para ser abençoado presta. Imagina falar isso daí. Ele falou. Porque, mano, falta de respeito. Não acabou a cerimônia. Imagine você entra no ato, sacerdote, tá aqui o animal, sacrifica aí, já era. E sai fora. Não, fica aqui, filho. Você vai participar de todo o serviço. Vai ver o animal sofrendo por tua causa. Ele vai morrer, mas era você que era para morrer. Pode ficar olhando aí. As pessoas querem chegar assim, jogar um animal nas costas do sacerdote, já toma errou.
Me abençoe rapidão aí que eu preciso. É assim que tá, irmão. Que negócio feio. Aí beleza, fiz o meu devocional, estou aprendendo sobre o mandamento para vencer o pecado. O que vai acontecer naturalmente? Renascimento. Você vai ser limpo pela lavagem da palavra que está sendo anunciada. O que é o batismo das águas? Regeneração que a palavra gera em você. Não entra numa piscina só. Tem igreja que é assim: você já foi regenerado, crê em Yeshua como Messias, tem relacionamento com Deus, mas você vai para aquela igreja e fala: não, seu batismo tem que ser aqui. Irmão, a palavra batismo, imersão, imersão. Eu vou ser imerso. Olha a profundidade do saber disso. Não é numa água de piscina ou de um rio, não é isso. Água na Bíblia é palavra. Ela tem que me submergir, ela tem que limpar do tutano aqui, ó, até a ponta do meu pé, ela tem que me limpar todo. A regeneração que a palavra causa em mim, esse é o nascimento das águas. E isso vai fazer o quê? Aflorar o ser espiritual, o nascimento do Espírito. Eu vou deixar de ser carnal para ser um cara espiritual. As pessoas não compreendem o que Yeshua falou: necessário é nascer de novo. Glória a Deus. Nem Nicodemos, sábio, entendeu? Você acha que quem não estuda mesmo as escrituras vai entender? Entende superficialmente. Eu entrei na piscina lá, aceitei Jesus, glória a Deus. É mesmo? Você está regenerado, irmão? Semente. Tirem às vezes, né? Só. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Você fornica, tem relação sexual com um, daqui a pouco tem com o outro. Os fornicadores não entrarão no reino dos céus. A gente vai ficar fazendo o que numa igreja se não vamos ter eternidade? Então presta atenção num detalhe: regeneração. Quando você está regenerado, porque o que significa a bacia de bronze? O novo nascimento das águas. O sumo sacerdote fazia o sacrifício aqui, ó, sacrifício pelo pecado. E aqui na bacia de bronze, ele se lavava dos resquícios da sujeira das fuligens. Já ficou no churrasco? O que acontece? Seu corpo fica com fuligem do churrasco, aquelas cinzas, aquelas coisas. Eles queimavam animais aqui. Então, mesmo vencendo o pecado, ainda na vida dele tinha resquício de sujeira. E no santo lugar não entra sujo. Então o que eles faziam antes de entrar no santo lugar? Se lavavam. Porque só em santidade entra no santo lugar. Aleluia. Tudo bem? Aí beleza. Passei por tudo isso, pastor. O que eu preciso aprender? Você precisa passar pela segunda porta. E na segunda porta não tem mais 4 colunas. Tem 5 colunas. Porque 5 representa a Torá. Aleluia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, onde está contido os mandamentos. Sem mandamento, o sacerdote não sabe o que fazer aqui. Você quer ser sacerdote? Aprende o mandamento. Se não, eu leio Oséias capítulo 4, versículo 6 para você. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento. Então eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Sacerdote não pode ficar sem estudar a Bíblia. Eu já fui ungido a presbítero, tá bom. Ah, tá bom, ok. Então vai ser presbítero em outro lugar. Vai só ramelar aqui na igreja. Eu fui consagrado pastor aqui no Ministério Nova Vida toda hora. Tá da hora o quê, irmão? É constância. É aprendendo. É buscando. Quem conhece tudo da Bíblia? Ninguém. E como que tá bom? Eu vou pecar por ignorância, porque tem parte que eu não conheço, eu vou errar. Ninguém muda ou se transforma sem conhecimento. Se você não sabe que você está fazendo errado, como que você vai mudar?
Você não sabe que você está fazendo errado. Eu vi um neurocientista da mente. Neurocientista, eu acho que é isso. Ele falando o seguinte: quem deixa o celular carregando no quarto, levanta a mão. Calma. Agora eu vou falar uma informação para você não fazer mais isso. Para que você tenha um sono segundo o que Deus determinou para você ter, que é o sonho dos anjos, viu? A sua frequência mental dormindo tem que ser em 6, não sei quantos hertz de frequência eletromagnética, para ela descansar. A mente precisa ser renovada também. Quando você deixa o celular carregando, só na vibração do celular e energia ali tem mais de 70 hertz no seu quarto. Como que sua mente vai descansar? Pode ver que o celular apita, você já... Como que você vai descansar? Você sabia disso? Não. Por isso você nunca mudou. Eu parei de colocar o celular no meu quarto para carregar. Parei, irmão. Pode ver que quando a gente vai pescar, mano, dorme melhor. No meio do mato, só que você faz aqui, olha lá. Você dorme, mano, você 4 horas da manhã você já acorda e parece que você dormiu tanto. Aqui, você dorme até meio-dia, se deixar e parece que não dormiu nada. Estou falando bobeira? E parece que só quer dormir. Chego aqui, a Tati está dormindo na igreja. Brincadeira. Pessoa acorda cansada. Ela vai dar um pouquinho de trabalho. Almoça com sono e dorme na hora do almoço. Aí está cansada à tarde. Vem dormindo no metrô, no ônibus, chega em casa, janta, quer fazer o quê? Tem algumas frequências que estão erradas. Enquanto você não descobrir isso, você não muda. Então você não tem um descanso, não tem um renovo, não tem o que precisa para viver bem. Aí a gente quer viver bem. Como? Aí acontece um monte de doença na nossa vida, a gente não sabe por quê. Quer ver? Quem gosta de café com leite? Traz doença. É o pior alimento que se tem para tomar. Você sabia disso? Quem gosta de refrigerante? Veneno. Toma veneno. Sabe que tinha aquele... Lembra lá do Chaves? Quando você vê isso... Seu Madruga, significa pré-ri-go. Meu, perigoso. O povo desacredita. Você pega lá um maço de cigarro, atrás está lá, dá câncer de laringe, faringe. O que os outros fazem? Fuma. Está escrito lá. Dá impotência sexual. E os homens? O dia que não funcionar, irmão, vai dar um arrependimento dos que fumam. O dia que dá um câncer, que ele não conseguir mais comer, vai dar um arrependimento das pessoas. Quer ver? Uma coisa que eu agora vou me policiar. Eu não sabia. Quem aqui quer perder a pança? Pança. Glória a Deus. Quando você almoça, não pode beber líquido. Por quê? Quando você come, o seu organismo, estômago, ele tem que aquecer para fazer a digestão. Aí ele está aquecendo para fazer a digestão, você coloca um líquido, quente ou gelado? Gelado, uma coca geladona, aquilo vira uma lavagem. Seu organismo não sabe administrar lavagem. Você se sente estufado. A gente sabe disso, a gente não conhece nem o nosso corpo para viver bem. Aí você quer perder a pança, não perde por quê? Eu tomo 1 litro ou 2 de suco almoçando. Meu, e eu não como tanto, mas parece que tá. Eu lá pescando com o Flávio Júnior falando: pastor, você está igual eu, hein? Vai estar amarrado. Na hora que eu for pro banheiro, já mudo.
A gente não conhece. Irmão, tudo que não se conhece, não se aperfeiçoa, não melhora, não evolui, não trata, não sara, não cuida. Só vai agravando. Você não sabe, só vai agravando. A mania que a gente tem da nossa postura, pode ver, eu paro muito de um lado. Por quê? Por causa da escoliose, só piora. Eu quero aliviar a dor, então às vezes eu dou uma aliviada. Não pode. A sua postura vai determinar a sua cura ou a gravidade do seu problema. Vai gravar a lesão. E toda lesão que foi gerada no seu corpo foi gerada por uma imprudência sua. No meu caso, resgateiro, do bombeiro. A gente aprende na escola? Sim, aprende. Coloca a prancha, a vítima, coloca na coxa, 1, 2, 3, levanta. Abdômen, força, né? Trava ali, encaixa o quadril. Você faz isso na primeira, segunda, terceira ocorrência. É 18 ocorrências num dia aqui na Zona Leste. Daqui a pouco você está assim, vai. E esse vai, foi. Você aprende certo. Mas você faz o certo? Você faz errado. E quando faz errado, o resultado é bom ou ruim? Então traz isso para o mundo espiritual. Poxa, vamos aprender a Torá para quê? Para ser sacerdote. Aqui eu vou lidar com luz. Você quer ser luz do mundo? Você quer ser luz do mundo? Tem que aprender a lidar com a luz, com a sua menorá. Tem que aprender a lidar com os olhos. Aqui representa os órgãos do corpo, os olhos. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Olha a menorá aí, ó. Hã? Olha aqui, ó. Pães da preposição. O que eu faço com isso? Como, troco primeiro, depois como. O que eu faço? Eu sou sacerdote. Eu estou no santo lugar. Se alguém precisar de alimento espiritual, ao meu lado tem a mesa dos pães. Eu posso oferecer o alimento espiritual para as pessoas. Mas como que eu dou? Como que eu entrego? Como que eu faço? Hã? Se as pessoas precisarem de oração, eu tenho um incensário na minha frente. Por que o incensário fica aqui? Perto da cortina do Santíssimo Lugar. Por que o incensário fica aqui? Porque só através da sua oração, do seu clamor e súplica, a manifestação de Deus. Por isso que ele está mais perto da arca. Eu oro, Deus responde. O incensário, sabe o que o sumo sacerdote fazia quando entrava aqui? Pegava o incensário e levava para o Santíssimo Lugar. Por isso que tem aquele louvor lá no Santo dos Santos: a fumaça me esconde, só os meus olhos me veem. O incensário é o que antecede a manifestação da glória. E o que é o nosso incensário? As nossas orações tem que subir como um cheiro agradável a Deus, a nossa súplica, o nosso clamor. Se Deus atentar ao nosso clamor, Ele manifesta a resposta. E qual é a resposta que queremos? Às vezes uma pessoa doente, Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre ela a cura, Senhor, Tu és a cura. E a gente quer o quê? A manifestação da cura. Estão conseguindo entender isso? A nossa vida tem que ser isso. Se a nossa vida não for um mística, ter instrução, se relacionar com a palavra, vencer o pecado com os mandamentos, nascer de novo, saber manusear, menorar, saber como enxergar as coisas, ter um alimento para dar para as pessoas, orar quando precisa, nunca Deus vai se manifestar. Nunca vai se manifestar. E aí o que adianta ser um tabernáculo vazio? Igual montaram lá em Israel tem lá fizeram uma reprodução, mas você vai lá e você toca na arca, o que acontece? É a mesma coisa a reprodução de milhares de mística que não acontece nada. Não acontece nada. Você vê a vida da pessoa, o que ela produz? O reino. O que ela produz para o reino? Nada. Fala, mano, para que você serve? Uma maquete de Deus? Eu não quero ser uma maquete de Deus. Eu quero ser o corpo de Mashiach. Eu quero ser. Porque o corpo de Mashiach se sacrifica, mas as pessoas são curadas, são libertas, são saradas. Eu quero ser. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, não somos? Então vamos ser. Aqui dentro, sabia que as madeiras eram de acácia?
E ontem eu achei que o pastor Jorginho ia falar disso. Eu falei, mano, ele vai entrar no mistério que vai ser tremendo. Qual é a característica lá da madeira de acácia que ele falou ontem? Ela nasce o quê? Ela nasce torta e aonde? Quando você foi chamado por Deus, você estava alinhado. Você estava tudo torto. Hã? Quem representa a madeira de acácia? E a gente já está em Canaã ou está passando pelo deserto? Quem representa a madeira de acácia? As pessoas que vão compor o Mishkan, onde Deus vai habitar. E olha o detalhe, por fora, aos olhos de fora, a madeira de acácia, você vê uma por uma, igual eu estou vendo aqui, um por um, por fora. Mas por dentro, você não vê diferença, ela se une, ela parece uma parede só. Cada um tem uma qualidade aqui, mas juntos nós somos uma só equipe. Aleluia. Entende isso? Por isso que eu me preocupo se a sua madeira de acácia está torta, porque vai dar para perceber. Então o que eu tenho que fazer? Passar o plumo, passar a lixadeira. Vai doer? A árvore sente quando passa a lixadeira nela? Sente, ela até chora. Você é uma árvore plantada no jardim do Senhor. Se eu não passar a lixadeira em você para deixar plumado junto comigo, para as pessoas olharem eu e você falar, é um só. Ah, irmão, eu não sei se vocês estão entendendo. Não, meu? Vocês estão entendendo isso? A gente tem que ser um só, meu. É um propósito, lutamos pela mesma coisa. Pode colocar aí. Mesmo você lutando pelos seus ideais, a gente luta pela mesma coisa. Você quer que a sua família fique da hora? Eu também. E por que a gente não se alinha, não se apruma, não se une para ser um só aos olhos de Deus? Cristo mesmo falou, necessário é que vocês sejam um, para que o mundo saiba que o Pai vos enviou. Glória a Deus. Só vai perceber se está diferente se estiver desalinhado. Então ela é pega, torta, mas pela mão do carpinteiro, ai, a glória! Ela tem que ser ajustada, irmão. Entende isso? Vamos erguer o Mishkan. De que maneira? Traga a sua oferta. Estou pedindo dinheiro aqui para vocês? Agora não. Mais para frente eu vou pedir. Não hoje. Mas a oferta que você pode dar é um presente a Deus, mano. Ergue esse templo. Deixa ele alinhado. Deixa as características dele justas, para que Deus habite. Se Deus habitar em você, é benefício tanto para você, para sua família, quanto para mim também. Eu quero muito que Deus habite poderosamente na tua vida, porque eu sei que se Deus habitar poderosamente na tua vida, a sua família vai acontecer alguma coisa ali. Vai ser restaurada, vivificada, santificada, restaurada. Vai acontecer. E glória a Deus, esse é o propósito do ensinamento. Trazendo o Maluhot Hashamai, o reino de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para os seus amigos. Esse é o propósito. Então está funcionando. Quando que não funciona? Quando você volta para casa e nada aconteceu dentro de você. Um dia perdido. O que adiantou, meu? Acordei cedo, vim para o culto. E, não. Às vezes, o que acontece com a gente? A gente não gosta da entonação de voz do outro. Aquilo gera na gente. Mas o problema não está na entonação de voz da pessoa. O problema está em nós. Quantas vezes alguém falou alguma coisa e fala, mano, não gosto do jeito que esse cara fala. O problema está no cara? Não, porque tem milhares de pessoas que gostam do jeito que ele fala. O problema estava em quem? Em mim. Então eu tenho que tratar essa minha pequenez. Aleluia. Ah, eu não gosto da voz de Moisés. Prefiro Josué. Mas o que ele está trazendo, irmão, gera vida, gera salvação, transformação. Então é isso. Glória a Deus. Ninguém agrada a todo mundo, não. Aleluia. Ninguém agrada a todo mundo. A gente quer ser uma pessoa agradável, mas às vezes nas nossas boas ações, quem faz más ações não gosta. Então fique em paz, só faz.
deixa Ele te ajustando, deixa Ele te moldando, vai aprendendo a se relacionar com as pluralidades de pessoas que existem, as diversidades que existem, vai aprendendo a se relacionar, vai sendo mística na vida delas, vai deixando Deus transbordar. Irmãos, o utensílio está aqui, não é para ficar aqui de enfeite, é para funcionar. Cada utensílio tem a sua funcionabilidade. Glória a Deus. Funciona. Esse traz luz, a mesa carrega os pães, aqui funciona o incensário, a materialização da presença de Deus. Aqui tem fogo que não consome o altar. Sabe aquele fogo da sarça que não consumia a sarça? É o mesmo fogo que tem no altar que não consome o altar. Sabe do que é feito o altar? De madeira. Como que o fogo não queima a madeira? Me explica. Porque o fogo não está para consumir o altar, está para consumir o sacrifício. Aleluia. O fogo nunca vai te destruir. Nunca vai te destruir. O fogo não. De Deus não. Ele vai consumir o que você apresentar. Entende? Porque quando o fogo ele destrói o sacrifício que você apresentou, aquele sacrifício sobe como incenso agradável, um cheiro suave. E aí é a aceitação de Deus. Estão conseguindo entender? Tem dois tipos de fogo: o fogo da presença de Deus e o fogo que prova nossas obras, que o apóstolo Paulo falou que é outro tipo de fogo. Que se a sua obra for feno, for palha e não permanecer, qual é esse fogo que prova? As provações, as dificuldades, as adversidades que você vai encontrar no teu ministério. Se o que você faz não resistir às provas da vida, então não tem galardão para você. É isso que Paulo está falando. Glória a Deus. É diferente desse fogo que consome o sacrifício e não o altar. Você é um altar a Deus? Você luta contra o pecado? Então o fogo vai destruir o pecado e não a sua vida. Ó, é isso que o Eterno quer revelar. Deixa esse fogo queimar. Por isso que ele fala: deixa queimar. A gente não canta? Então deixa. Queima o pecado mesmo, Senhor. Me dá um mandamento para eu praticar. Eu não quero mais transgredir. Eu não quero mais transgredir. Dentro de nós há um ser espiritual que fala assim: eu não quero transgredir mandamento. Mas por exterior há uma madeira de acácia ainda que não foi lapidada, que está toda torta. Eu não encaixo. Eu não encaixo com ele. Ah, não dá certo, olha lá. Não encaixe. Lógico que não. Deixa ele te aprumar. Aí encaixa. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é o propósito da oferta. Para encerrar, Deus nos chamou para dar um presente para Ele, e Ele deu a dica do que quer receber. Igual eu dei a dica também. Quer me agradar? Quero, pastor. Então, o Eterno falou a mesma coisa: vocês querem me agradar? Quero. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional que Deus quer. Você lutando, vencendo o pecado, melhorando, evoluindo, tratando as pessoas, manifestando a presença de Deus na vida das pessoas, a luz para quem está em trevas, o alimento para quem está desnutrido, a oração para quem precisa da manifestação da glória de Deus e a materialização de Deus quando alguém precisar. Jesus falou assim em João 14:21, para encerrar: aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu manifestarei a Ele. Quer ver a manifestação da palavra se cumprindo na tua vida? Cumprir mandamentos. E aí você vai ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vocês tenham um ótimo sábado de paz. Permita que essa paz continue durante o seu dia inteiro. Amém? Reflita sobre as suas ações. Deixa Deus te moldar cada dia mais. Deixa, irmão. Eu não estou 100%, você não está 100%. Por isso que às vezes a gente dá faísca. Mas nós vamos ficar em nome de Jesus. Eu vou ajustando aqui, você vai ajustando aí. Deixa o carpinteiro lapidando a gente, para a gente se tornar um.
temos o propósito de sermos, mas ainda falta lapidações, tanto desse lado quanto desse lado, para a gente se unir cada dia mais em nome de Jesus, num propósito, ver Deus se manifestar para sustentar os filhos de Israel. Amém? Nós vamos ver isso na nossa geração.